mobilidade urbana é pensar modos sustentáveis de transporte é fundamental. E dentro disso, o transporte cicloviário, ele se torna, o conceito, de trabalhar o transporte cicloviário, se torna uma importante ferramenta para a mobilidade que a gente deseja alcançar. Por ser muito mais inclusivo, assim, o custo dela é menor, ela no questão ambiental, a poluição zero, Então assim, e questão também social, a bicicleta, ela estimula o uso dos espaços, aonde você pedala, você estimula atividades a acontecerem, Então tem vários casos com relação a isso. Com relação à inclusão, um aspecto muito interessante é que foi até um dos motivos de eu ter me deslocado para a área da mobilidade, para a área de transporte. Sou arquiteto de formação, mas tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa sobre transporte não motorizado. E o mais interessante, e aconteceram diversas coisas durante essa pesquisa que me mostraram a importância de você pensar o transporte, principalmente o transporte ativo, na organização das cidades, para tornar essas cidades mais inclusivas. E nesse caso, a gente estava fazendo uma pesquisa com ciclistas em Belo Horizonte para conseguir identificar alguns elementos com relação a essa circulação de bicicletas. E aí a gente foi entrevistar alguns ciclistas. E é interessante, quando a gente foi entrevistar, a gente entrevistou essas pessoas e começou a ver, no caso de Belo Horizonte, e a gente estava no centro da cidade, a gente começou a ver que essas pessoas se deslocavam de longas distâncias, de Sabará, de Venda Nova, de Contagem, que são cidades e regionais bem afastadas da área central. E na época, esses ciclistas trabalhavam, em sua grande maioria, na construção civil. E aí foi muito interessante que ficaram faltando algumas questões, e até mesmo essa questão da distância, a gente resolveu voltar no local para entrevistar essas pessoas novamente. E a gente não encontrou essas pessoas. E aí o que acontece? A gente voltou no outro dia e não encontrou, então decidimos voltar no mesmo dia que a gente tinha encontrado. E voltamos lá e encontramos elas. E aí aquilo foi um diferencial na minha área, para a minha formação. Nós começamos a conversar com as pessoas, com os ciclistas, e perguntamos por que a gente não encontrou elas nos outros dias. E aí a resposta que a gente teve foi a seguinte: você não me encontrou, lógico que eu não sabia do contexto como um todo, porque, na verdade, eu não retornei para casa. Ele vinha para o centro, ia para o local de trabalho, e assim, alguns conseguiam dormir no trabalho, mas a grande maioria dormiam em abrigos, em praças, debaixo de marquises, para conseguir economizar o dinheiro que eles ganhavam durante a semana para retornar para casa, e uma fala me deixava muito emocionado, para eu conseguir, na verdade, comprar um pouco de carne para levar para minha família. Então isso foi um divisor para mim e me trouxe para a área da mobilidade, porque entendi naquele momento que eu não estava trabalhando com a mobilidade, eu estava trabalhando com a imobilidade, e eu tinha que romper esse processo de mobilidade. Então, todo o meu trabalho, tudo que eu vi desde então, foi para buscar a inclusão dessas pessoas e romper com o processo de mobilidade. E a imobilidade, eu fui vendo que ele vai além dessa questão, Porque essa questão, na verdade, por que isso estava ocorrendo? Porque eu não tinha uma estrutura de cidade que levava a cidade a essas pessoas. Essas pessoas tiveram que buscar a cidade naquele único lugar que ela tinha, que era o centro. Eu não tinha outras centralidades ali. Eu não tinha outro tipo de comércio, eu não tinha outro tipo de trabalho, eu não tinha nada próximo dessas pessoas. Então, assim, o transporte naquele momento, para mim, era uma forma de repensar a organização da cidade para levar a cidade para as pessoas. Então, assim, e a bicicleta, mais do que seus aspectos técnicos que são largamente estudados, como largura de faixa, ciclovia, ciclofaixas, é pensar a bicicleta como objeto
primeiro do planejamento urbano. Você estruturar uma cidade, quando você estrutura uma cidade para pensar na bicicleta, você está estruturando a cidade para pensar em todos os outros modos de transporte. Porque ele é muito mais democrático, os espaços são muito mais fluidos, os locais de permanência são muito mais presentes. Então a gente pensar o planejamento cicloviário, dar valor mesmo, que seja econômico, a ter uma ciclovia próximo de casa, aquilo funcionar como um diferencial, cada vez mais vai diferenciar uma cidade próspera daquela outra que não vai ser próspera. Porque a gente tem processo de exclusão, processo de segregação tão marcante que somente uma ação mais humana, mais direta é capaz de superar.